O mundo nunca teve tanta dívida e, ainda assim, nunca pareceu tão estável. Isso deveria te incomodar, porque grandes crises, pessoal, não começam quando todo mundo está preocupado. Elas começam quando o risco já está no sistema e foi normalizado. Hoje, países, empresas e famílias estão mais alavancados do que nunca. Mas o verdadeiro risco não está no tamanho da dívida em si, está no custo dela e na capacidade de refinanciar em um ambiente que mudou. Eu sou o Alê e hoje a gente vai conectar dívida com economia, mercados e investimentos de uma forma que realmente impacta as suas decisões. No final desse vídeo, você vai entender onde está o risco de verdade e como isso afeta diretamente o seu dinheiro. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos e vem transformar sua vida com investimentos. O erro mais comum ao analisar a dívida global é olhar apenas para o tamanho e ignorar a estrutura. Dois países podem ter o mesmo nível de dívida sobre PIB e riscos completamente diferentes. O primeiro ponto é quem financia essa dívida. Países como China, Índia e Brasil têm uma base doméstica relevante. Já economias mais dependentes de capital externo ficam expostos à confiança de investidores estrangeiros. Mas existe um segundo ponto ainda mais importante e menos discutido: a moeda da dívida. Quando um país se endivida na própria moeda, ele mantém algum grau de controle. Mas quando a dívida está em moeda forte, como o dólar, a dinâmica muda completamente. Se a moeda local desvaloriza, o peso da dívida explode. Foi exatamente isso que levou diversos emergentes a crises no passado. Ou seja, não é só quanto se deve, é para quem se deve, em qual moeda e sob quais condições esse financiamento acontece. Dívida não quebra países. O custo da dívida quebra. E esse custo está diretamente ligado a uma palavra que você precisa entender bem: refinanciamento. Dívida não é paga, ela é rolada. Governos, empresas e famílias vivem refinanciando suas obrigações. O problema começa quando essa rolagem passa a acontecer a taxas mais altas. E esse é exatamente o cenário atual. Depois de anos de juros muito baixos, o mundo entrou em um ciclo de juros mais elevados. E isso acontece justamente no momento em que existe um volume enorme de dívida vencendo. Existe hoje um verdadeiro muro de refinanciamento global sendo testado em um ambiente mais caro. E isso muda tudo, pessoal, porque o que antes era sustentável deixa de ser. Além disso, existe um efeito secundário que amplifica esse risco. Quando a percepção de risco aumenta, os bancos ficam mais seletivos, o crédito diminui e o sistema começa a desacelerar. É assim que o problema se retroalimenta. O investidor que olha apenas o tamanho da dívida está atrasado. O que importa é o custo, o vencimento e a disponibilidade de crédito. Existe uma forma silenciosa de lidar com a dívida, e ela acontece o tempo todo: a inflação. Quando os preços sobem, o valor real da dívida cai. Na prática, governos conseguem reduzir o peso da dívida sem precisar pagá-la diretamente. Mas isso não vem de graça. A inflação corrói o poder de compra, desorganiza a economia e impacta diretamente os investimentos. E é aqui que entra um dos grandes dilemas do cenário atual. Os bancos centrais estão presos entre dois objetivos que entram em conflito. De um lado, eles precisam controlar a inflação, o que exige juros mais altos. Do outro, os juros aumentam o custo da dívida e pressionam governos, empresas e famílias. Ou seja, pessoal, controlar a inflação agrava o problema da dívida, e aliviar a dívida pode reacender a inflação. Esse equilíbrio delicado é um dos principais riscos macro hoje. O risco mais imediato da economia brasileira hoje não está no governo, está nas famílias. Uma parcela relevante da população não possui sequer reserva financeira. Isso significa que qualquer choque, por menor que seja, já exige endividamento. Agora adicione a isso um cenário de crédito caro. Com juros mais altos, o custo da dívida aumenta rapidamente para a pessoa física. E existe um agravante recente que torna esse quadro ainda mais delicado, pessoal: o crescimento das apostas online. Você passa a ter famílias que não só estão vulneráveis,
mas também assumindo risco financeiro tentando gerar renda rápida, muitas vezes utilizando crédito. Isso não é apenas um problema individual, é um problema sistêmico, porque famílias endividadas consomem menos, reagem pior a choques econômicos e aumentam a fragilidade da economia como um todo. Quando o assunto é empresa, existe um detalhe que separa negócios resilientes de negócios frágeis: o prazo da dívida. Não é só quanto a empresa deve, é quanto ela precisa pagar de fato. Empresas com dívidas de curto prazo são muito mais sensíveis ao cenário de juros porque precisam refinanciar com frequência. E se o custo sobe, a pressão aparece rapidamente. Já empresas com dívida mais longa conseguem atravessar ciclos com mais previsibilidade. O aumento recente nos pedidos de recuperação judicial no Brasil reflete exatamente esse ambiente mais restritivo. Casos como Raizen, Grupo Pão de Açúcar, que foram recuperações extrajudiciais, mostram que até grandes empresas podem sofrer quando o custo e o prazo da dívida não estão alinhados com o cenário. Por outro lado, empresas como a Oracle utilizam dívida de forma estratégica para financiar crescimento em setores como infraestrutura de inteligência artificial. A diferença está na qualidade da alocação do capital. O financiamento imobiliário parece uma decisão simples, não é verdade? Mas ele carrega riscos que só aparecem com o tempo. Ele combina 3 fatores, pessoal: prazo longo, custo variável e dependência de renda futura. Ao assumir esse tipo de dívida, você está fazendo uma aposta implícita de que a sua renda será estável e que o cenário econômico não vai se deteriorar de forma relevante. E essa é uma aposta que muita gente faz sem perceber. Em alguns casos, até faz sentido, principalmente quando existe margem de segurança e previsibilidade. Mas quando essa decisão é tomada no limite da renda, sem reserva e sem flexibilidade, o risco se acumula ao longo dos anos. E o problema raramente aparece no início, pessoal. Ele aparece quando o cenário muda. Dívida em si não é o problema. O problema é quando você não entende o que está por trás dela. O que realmente quebra o sistema não é o tamanho da dívida. É o custo, o prazo, a moeda e, principalmente, a confiança. Países quebram quando perdem acesso ao financiamento. As empresas quebram quando não conseguem rolar suas dívidas. Famílias quebram quando o custo do crédito ultrapassa sua capacidade de pagamento. E o investidor, o nosso foco aqui, que entende isso, para de olhar apenas os números e passa a entender a dinâmica. Agora me diz aqui, você enxerga a dívida mais como um risco ou como ferramenta? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!